Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem é como eu. Estamos começando o nosso 7º vídeo da série de videoaulas a respeito de introdução ao WPF, a nova forma de desenvolvimento para Windows Desktop. Vocês que vêm acompanhando até aqui essa série de videoaulas já aprenderam bastante coisa relacionadas principalmente ao design, né? Já aprenderam a fazer animação, já entenderam como é que funciona a ferramenta Blend, que é a que a gente usa para isso. Este vídeo é o 7º da série, como eu já disse, e nele vocês vão aprender uma coisa interessante que chama-se estados. Estados diferentes de visualização de determinados controles. Por exemplo, vocês vão aprender a fazer um botão se comportar ou ter determinada aparência em cada um dos diferentes estados dele. Quando ele está desabilitado, quando ele está com o mouse em cima, quando ele está clicado, e etc. E esses conceitos vocês podem aplicar em outros controles também. Então, nós vamos continuar o projeto que a gente começou no vídeo número 6 e vamos acrescentar, então, elementos aqui que nos permitam testar essa noção de estados, diferentes estados de um controle, estados visuais e comportamentais de um controle. Tá? Só lembrando, a versão do Blend que eu estou usando é a que vem junto com o Visual Studio Community 2015, que é a versão gratuita, certo? Inclusive para uso comercial de pequenas empresas. Então procurem saber, eu vou colocar o link para download dessa versão na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Eu já estou aqui com o projeto aberto, aquele que a gente começou na videoaula anterior. E eu vou começar explicando uma coisa que na última videoaula eu disse que eu não sabia fazer e agora eu sei, que é fazer com que esse canvas aqui ocupe toda a tela certinho, sem que eu tenha que configurar isso na mão. Lembra que nem a gente fez no último vídeo? Por exemplo, ele pode estar ocupando o espaço errado aqui, ao invés de ficar tentando encaixar ele manualmente aqui, o que a gente faz? Clica com o botão direito no canvas, vai aqui em Layout, Fill All, tá? Isso aí vai fazer com que ele se adapte, se ajuste ao tamanho da tela automaticamente. Ok. Esclarecendo isso, vamos então ao que interessa. O que nós vamos fazer agora é, primeiramente, adicionar alguns botões a esse projeto. Você deve ter reparado que no vídeo anterior eu passei a usar esse atalho aqui, ó, para encontrar os controles, né? Então, é uma forma, eu acho que essa forma aqui é mais fácil de visualizar, cabe mais coisa, né, nessa janela. Outra maneira seria a que vocês estão acostumados, que é vindo aqui nessa janela, encontrar os Assets, nessa abinha, e clicar em Controles. Então, eu posso escolher o controle que eu quero adicionar tanto assim, quanto clicando aqui nesse atalho. Tá? Eu prefiro fazer assim. Então, o controle que a gente vai adicionar é um botão, né? Como eu disse. Eu vou colocar esse botão mais ou menos aqui. E aí, eu quero que vocês acompanhem comigo. Estão vendo a aparência padrão do botão? Ele, por padrão, vem com essa aparência bastante básica, né? Essa cor bastante básica, essa fonte básica, esse design bem básico. Num aplicativo Windows Phone convencional, a gente conseguiria trocar a cor do fundo, as características da fonte, conseguiríamos colocar uma imagem de fundo, né, no botão. Aqui também a gente consegue fazer essas coisas. Só que eu vou mostrar para vocês algumas outras formas de alterar o design, por exemplo, de um botão, que vocês ainda não viram nessa sequência de videoaulas e que vai além do que vocês estão imaginando aí. Que é o seguinte, vamos começar por entender uma coisa. Quando eu clico num botão, aparece para mim aqui as propriedades dele no lado direito da tela, certo? Essa lista de propriedades aqui são as propriedades básicas de um botão, né? Assim como acontece com qualquer outro componente. A primeira propriedade que eu quero mostrar para vocês hoje é essa Border Thickness. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que a espessura da borda do botão. Então, eu posso fazer isso aqui, por exemplo. 5, 5, 5 e 5. Olha lá como é que ficou o botão depois disso. Ele ficou com uma borda, tá vendo? Uma borda mais grossa. Qual a vantagem de fazer isso? Por si só, já é um recurso, pode ser que interessante visual, né? Mas a vantagem de fazer isso é que eu tenho acesso agora, por exemplo, às cores da borda de forma separada. Então, eu venho aqui, eu tenho a cor do background, tenho a cor da borda separada, tá vendo?
E a foreground é a cor do texto. Eu vou colocar essa cor do background como uma cor em degradê, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar aqui mais algumas marcações de cor aqui no degradê. Eu quero dar uma noção maior de profundidade. Então, o que eu vou fazer? Nas duas extremidades, eu vou pegar uma cor mais escura um pouco, tá? A mesma cor. Então, para isso, para ter certeza que é a mesma cor, eu vou usar o conta-gotas, ó, tá? Então, tem a mesma cor nas duas pontas. Eu vou pegar uma cor mais clara no meio e nesses intermediários eu quero um azul mais claro. Olha lá, ó. Então tem um azul mais escuro nas pontas, vou até escurecer um pouquinho mais, tá? Um azul mais escuro nas pontas, um azul mais claro depois e um branco no meio. Por que eu preciso disso tudo? Para eu controlar, ó, nos mínimos detalhes, a aparência lá, ó, tá vendo? Então eu consigo fazer a noção de profundidade que eu queria lá. Parece que o botão está saltado para frente, certo? Ok, essa é uma das coisas que a gente queria fazer. Outra coisa, mudar a cor da fonte e as características da fonte. Então a cor, para mudar, eu clico aqui em Foreground e escolho uma nova cor. Então vou pegar o vermelho e vou mudar as características da fonte aqui embaixo, ó, nessa parte de text aqui. Então eu vou aumentar, por exemplo, vou botar ele negrito e vou colocar ele com uma fonte maiorzinha, ok? E o próprio texto do botão, né, que não fica ruim escrito botão, né? Então eu vou colocar aqui novo jogo, ok? Vou aumentar ele um pouquinho. Então o nosso botão está ganhando forma. Que mais eu quero fazer com esse botão? Agora, a partir de agora, eu quero alterar características dele que não estão disponíveis nessa lista de propriedades aqui. Ué, mas como assim? Que tipo de características será que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, da curvatura da borda. Sabiam que eu não preciso deixar necessariamente um botão retangular? Eu posso fazer dele uma outra forma geométrica. Uma das formas de fazer isso é não usar esse ângulo de 90 graus aqui, por exemplo. Eu quero que isso aqui fique uma curva, certo? Eu quero uma curvatura aqui, ó, nesse botão. Onde eu faço isso? Em que propriedade será que eu altero isso? Eu não vou encontrar essa propriedade aqui. Eu preciso, para fazer esse tipo de coisa, alterar o que a gente chama de template do botão. E para fazer isso, a gente tem que fazer o seguinte. Eu vou clicar com o botão direito no botão, vou vir aqui, ó, Edit Template, tá vendo? Vou clicar em Edit a Copy. Esse nome aqui é o nome que a gente vai dar para o nosso template que a gente está criando agora. Por que eu preciso dar nome e salvar isso? Porque esse template que a gente vai criar, ele pode ser reaproveitado, ele pode ser usado em outros botões depois, tá? Então eu vou chamar, sei lá, de qualquer coisa, padrão. E vou dizer que ele vai estar disponível em toda a minha aplicação, e não só nesse documento, ok? Marquei aqui, ó. Dei um ok. O que está acontecendo agora? O que mudou? Nesse momento, eu não estou editando simplesmente as propriedades do botão. Eu estou editando o template do botão, é diferente. Aqui em cima eu consigo ver isso. Está vendo que existe uma hierarquia aqui? Eu estou dentro do botão e estou editando esse template chamado padrão. Tá? É isso que está acontecendo agora. Uma vez que eu faço isso, vai liberar para a gente aqui o acesso ao que compõe o botão. Lembra que o Object in Timeline serve para isso? Para a gente ver do que é composto determinada coisa? Agora eu tenho acesso aqui ao que compõe o botão. Eu posso ver que ele é composto por uma borda e por um Content Presenter, né? Que é a maneira, essa parte do meio aqui onde tem o texto. Então agora eu consigo acessar as propriedades dessas duas coisas de forma separada. E aí que está o pulo do gato. Então, por exemplo, eu posso vir aqui na borda, eu não queria deixar a borda arredondada. Então vamos fazer isso. Olha lá. Em qual propriedade será que faz isso? É nessa aqui, ó, Corner Radius, que antes não aparecia. Agora ela só está aparecendo porque a gente está acessando as propriedades da borda, tá vendo? Então, nesse Corner Radius é onde você vai definir o quão arredondado tem que ser a borda, certo? Por exemplo, o 0 é o 90 graus, então eu vou colocar aqui, sei lá, 10. Olha lá como é que vai ficar, viu?
o botão. Ele ficou mais arredondado. Ó. Ficou legalzinho. Ficou parecendo uma pílula, né? É isso que eu queria mesmo. Tá? Então, essa é uma das coisas que vocês podem fazer. Um dos atributos que vocês agora têm acesso, uma vez que vocês desmembraram aqui ó, o botão. Tá vendo? Alterando o layout do botão, a gente tem acesso a ele desmembrado, ou seja, as propriedades da borda e do Content Presenter separado. Então, aumenta a minha lista de atributos a serem modificados. Ok? Depois de realizar as alterações desejadas, você pode encerrar a edição do template clicando aqui de volta em botão, ó, lá em cima, certo? Não estou mais agora editando o template, estou de volta ao modo de edição do formulário normal. Para voltar a editar o template do botão, eu clico com o botão direito nele, vou lá em Edit Template, Edit Current. Essa é a opção que você escolhe para voltar a editar o atual template que está sendo aplicado nesse botão. Pronto, estamos de volta ao modo de edição, onde tem acesso aos atributos da borda e do Content Presenter de maneira separada. Entendido? Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Agora vem a parte interessante. Eu quero mostrar para vocês a questão dos estados do botão, lembra? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Eu estou aqui editando o template do botão e eu tenho aqui, ó, na minha janelinha de Assets, eu tenho uma abinha chamada States. Olha o que aparece quando eu clico nessa aba States. Aqui são alguns dos estados. Vocês podem entender como eventos também, mas não é exatamente a mesma coisa. São os estados de um botão. Então, por exemplo, eu tenho o estado normal, eu tenho a base, né, por onde ele parte, né, digamos assim, é o design padrão, o design base dele. Eu tenho o estado normal dele, que sinceramente não sei qual a diferença disso para a base. Eu tenho o mouse over, ou seja, a aparência que ele assume quando o mouse está sobre ele, né? Eu tenho a aparência que ele... Não só aparência, tá, gente? Aparência e comportamento. Que o botão assume ao ser pressionado, ao estar desabilitado, quando ele está com foco nele, quando ele não está com foco, e etc. Nós vamos, então, entender o que é isso aqui e como manipular isso. Então, vamos lá. Digamos que eu queira que quando o mouse estiver sobre o botão, ele cresça um pouco. Ok? Passei o mouse em cima, ele vai crescer um pouco. Como é que será que a gente faz isso? É aqui que a gente faz isso. Antes de mais nada, eu vou mandar exibir aqui ó, a linha do tempo disso aqui. Linha do tempo está aqui. Ó. Pronto. Porque a gente vai fazer uma espécie de uma animação agora. Tá? É o mesmo conceito que a gente vinha utilizando para fazer as animações. Só que agora a gente vai usar para manipular a aparência e o comportamento de um botão nos diferentes estados. Então, mandei exibir aqui a linha do tempo, aqui embaixo, no Object and Timeline. E as mudanças que eu vou fazer vão ocorrer no tempo que eu determinar aqui e estarão relacionadas à mudança de estado para o mouse over. Então, por exemplo, digamos que eu queira que em 0,2 segundos, vou deixar um pouquinho maior, né? 0,5 segundos, só para vocês poderem enxergar melhor. Eu quero que em meio segundo o botão ele aumente de tamanho, enquanto o mouse estiver sobre ele, certo? Então, cliquei ele no mouse over, arrastei a setinha laranja para o meio segundo e vou, por exemplo, lá embaixo, mexer aqui ó, no Transform e dizer que ele tem que crescer um pouco. Vou dizer que ele tem que ficar com 1.2. Isso, tá? 1.2 ali de largura e 1.2 de altura também. Eu quero que ele fique com essa aparência. Tudo bem? Então, olha só, o que vai acontecer quando o mouse parar em cima do botão é isso aqui, ó. Ok? E é isso por enquanto. Vamos testar. Está lá nossa animação inicial, né? O botão, o ideal é que ele não tivesse aparecido antes da animação, a gente corrige isso daqui a pouco. Mas quando eu passar o mouse em cima dele, o que vai acontecer? Olha lá, ele aumentou de tamanho. Agora, vocês repararam que o design dele sofreu alterações imprevistas a princípio, certo? A cor, por exemplo, não se manteve. Isso é estranho, né? E realmente é.
Eu vou mostrar para vocês como resolver esse problema, tá? Mas entenderam aqui, ó? Eu passei o mouse, enquanto o mouse está em cima, ele vai assumindo aquela característica que a gente definiu para ele naquele estado, tá bom? Vamos lá resolver essa questão da cor aqui, então. Então, vocês devem ter reparado que, apesar de aqui na visualização do que está acontecendo, a cor não ser alterada, ou seja, ela se manteve ao longo da transição de estado, não foi isso que aconteceu na prática, né? Na prática, o botão assumiu uma outra cor quando o mouse estava em cima. Vamos entender, então, ou pelo menos tentar entender, porque nem eu entendo direito por que isso acontece. O fato é o seguinte, repararam que aqui no modo de edição de template do botão, as propriedades da cor relacionadas à cor estão bloqueadas, tá vendo? Tem esse quadrado laranja aqui que bloqueia. A mesma coisa que está aqui no border thickness. Isso acontece porque o valor para esses atributos está vindo de uma outra fonte, você não deveria alterar eles aqui, etc. Mas resumindo, o que você precisa fazer para resolver isso, e para que o botão se comporte da maneira que a gente gostaria, é o que? Aqui em Mouse Over ainda, certo? Eu vou lá aqui no background, aqui em cima, ó, tem um quadradinho amarelo, Template Binding, que significa alterar de onde vêm esses atributos, esses valores para esses atributos. E a gente vai marcar aqui essa opção, ó, Record Current Value. Tá? Isso significa que ele vai partir dos atuais valores para esses atributos. Tá? Nesse momento aqui do Mouse Over. E é o que a gente queria que ele fizesse. Então vamos ver o resultado. Olha lá, passei o mouse e a cor de dentro ali se manteve. Ok? Vocês repararam que a cor da borda mudou? A cor da borda está mudando quando eu passo o mouse em cima. Outro comportamento que a gente também não observa aqui ao visualizar, tá vendo? Ao visualizar, a cor da borda permanece a mesma, só que na prática ela muda. Então vamos resolver isso da mesma maneira. Eu vou vir aqui, ó, ainda no Mouse Over, né? Eu vou vir aqui no Border Brush, que são as características visuais da borda de cor, e eu vou clicar na mesma bolinha, no mesmo quadradinho, né? E na mesma opção de Record Current Value. A partir de agora, então, na prática, o botão vai se comportar da maneira que a gente está enxergando aqui. Ó, tá? Vamos testar? Olha lá, certo? Tanto a cor da borda quanto do meio permaneceram, tá? Enquanto o botão muda de estado, ok? Legal isso, né? Repararam que a maneira de fazer é como se fosse uma animação, né? Ele se comporta como se fosse uma animação, mas eu não preciso disparar ela via código, nem nada disso. Ela vai ser disparada de acordo com o estado do botão. Essa aqui é a aparência do botão no estado normal, e essa aqui é a aparência do botão no estado Mouse Over. E eu determinei o tempo que demoraria de transição entre um e outro. Tá? Agora, a próxima coisa que a gente vai alterar é o seguinte. Repararam que quando eu tiro o mouse de cima do botão, imediatamente ele assume a aparência que estava antes? E se eu não quiser que isso aconteça imediatamente, se eu quiser que ele vá voltando ao normal, certo? Da mesma forma que ele demora para ficar assim, eu quero que ele demore para voltar ao normal. Vamos fazer isso. Como é que faz isso? Aqui, ó, onde está clicado Mouse Over, tem uma setinha com mais, tá vendo? Na verdade, todos os estados têm isso. Essa setinha com mais aqui está escrito Add Transition. A gente vai clicar aqui para escolher o seguinte. A gente vai determinar qual transição a gente quer alterar. Do Mouse Over para o estado normal, do Mouse Over para o Preset, do Mouse Over para o Disable. A gente quer determinar a maneira que o visual do Mouse Over volta para o estado normal. Tá vendo? Então a gente vai clicar aqui, ó, Mouse Over, setinha normal. E ele vai criar essa linha aqui embaixo, ó, tá vendo? Nessa linha a gente consegue determinar aqui, ó, quantos segundos demora para ele ir do Mouse Over para o estado normal. Isso não está acontecendo imediatamente agora? Está acontecendo imediatamente por causa desses 0 segundos aqui. Ó. E se eu colocar 0,5, ele vai demorar meio segundo para ir do Mouse Over para o estado normal. Que é o mesmo tempo que a gente tinha determinado para ele ir do estado normal para o Mouse Over. Lembra? Aqui, ó. Quando eu clico no Mouse Over, eu vejo aqui no timeline quanto tempo ele demora para ir disso para isso. E quando eu clico aqui no normal, eu vejo que ele vai demorar meio segundo para voltar ao normal. A gente não consegue visualizar isso aqui, mas na prática, olha o que vai acontecer.
Demorou meio segundo para ficar assim, demorou meio segundo para voltar. Viu? Então, posso ficar fazendo isso. Ó. E reparem que a transição ela é interrompida na hora que o mouse sai e volta, tá vendo? Para ele ficar do tamanho total, ele precisa parar o mouse em cima. E se eu tirar, ele vai voltando aos poucos para o tamanho que estava antes. Tá? Olha lá. Legal, né? Então, alterando qualquer um desses outros atributos aqui, você pode determinar a aparência do botão quando o mouse está em cima. Ok? E depois aqui, ó, adicionando essa transição do mouse over para o normal, você determina quanto tempo ele volta para o que estava antes. Tá? A mesma coisa que a gente fez para o mouse over, a gente pode fazer para o preset. O que é o preset? É a aparência do botão quando ele está pressionado. Vamos ver como é que está nesse momento. Nesse momento, se eu parar o mouse em cima e clicar, olha lá o que acontece. Ó. Ele fica desse jeito, eu estou mantendo pressionado. Tá? Essa é a aparência que está no preset dele. Ok, ó, olha lá. Ó. Ele imediatamente, ao pressionar, ele vai para essa aparência aqui. Vamos mudar isso. Então, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez no mouse over. Cliquei aqui em Preset, vou lá no Border, aqui é Border Brush, no quadradinho, e mudo para Record Current Value. E também vou aqui no Background e faço a mesma coisa. Record Current Value. Vamos ver o resultado. Parei, cliquei, olha lá, viu? Agora, ele mantém o design que estava antes, só volta para o tamanho padrão dele, né? Por que ele volta para o tamanho padrão dele? Porque a gente não disse que no preset era para ele estar grande, a gente só disse no mouse over. Então ele vai manter esse tamanho aqui, ó, só no mouse over mesmo. Mas ficou legal esse evento, né? Tipo, faz sentido ele diminuir de tamanho quando clica, certo? Entenderam então essa questão dos estados? Basicamente é o quê? A gente está editando um template do botão, certo? Lembra como a gente chegou aqui, ó? Vou voltar, vou sair da edição do template, ó, cliquei aqui no botão. Para editar o template, eu venho aqui em botão direito no botão, Edit Template. Se não existir ainda, eu vou em Edit a Copy. Se ele já existir, eu edito Current. Tá? E aí, uma das coisas que a gente consegue fazer nesse template é determinar, além da aparência normal do que compõe o botão, ó, certo? Primeira coisa que a gente fez, a gente consegue determinar a aparência nos diferentes estados do botão. Olha lá. Qual a aparência quando ele estiver normal, qual a aparência quando ele estiver com o mouse em cima, qual a aparência que ele vai ter quando estiver pressionado. Tá? E quanto tempo que demora de uma transição para outra. No caso aqui, a gente acrescentou um tempinho de volta do mouse over para o normal. E aí vocês podem ficar brincando de alterar outros atributos, outras, né, características do botão em cada um desses estados. Tá bom? Fucem aí. Eu sei que esse recurso ele é um pouco bugado, tá? Vocês vão perceber aí que ele vai dar alguns bugs mesmo. Ou eu que não sei fazer direito, né? Mas eu acho que está pouco intuitivo, assim, em alguns momentos. Então, isso acaba causando algum tipo de transtorno, mas funciona, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu não vou mais editar esse template, tá? Cliquei aqui de volta, ó. Não estou mais editando o template. Eu vou copiar esse botão aqui, vou criar algumas cópias dele, ó. Tá? Porque eu quero criar um efeito de onda quando eu passo o mouse em cima. Certo? Como assim? Eu vou rodar aqui para vocês entenderem. Ó. Se eu tenho vários botões se comportando dessa maneira, olha o que vai acontecer quando eu passar o mouse em cima. Ó. Olha lá, viu? Efeito de onda. Se eu tivesse vários aqui, eu tivesse uns 10, e eu botasse a animação um pouco mais rápida, ele apareceu uma onda mesmo, tá vendo? Então isso aqui visualmente fica interessante. Ele vai saindo do botão anterior, ó, indo para o próximo. Ó. Tá? Então esse é um evento legal. Você consegue aplicar isso a outros controles também. Tá? Ok. Então a próxima coisa que a gente vai fazer é determinar que esses botões não devem aparecer logo de cara. Eu quero que primeiro aconteça aquela animação inicial, que é o sol nascendo. Depois que ele tiver nascido é que eu quero que esses botões apareçam. Tá? E eu vou determinar uma maneira legal deles aparecerem também. Vamos fazer isso para a gente encerrar. Então eu vou fazer com que esses botões só apareçam depois que a animação inicial tiver sido encerrada, certo? Vocês já sabem fazer isso lá dos outros vídeos. Como é que a gente faz isso? Eu vou lá no meu código C#, que está por trás da tela, orientação a objeto, certo? É aqui que eu disparei o A Nascer do Sol, tá vendo? Quem assistiu lá a videoaula 6, viu eu fazendo isso. Esse comando aqui, ó, no window loaded, no evento loaded do formulário,
dispara o nascer do sol, a animação que a gente criou no vídeo 6. Eu quero que quando ela terminar, que os botões apareçam, certo? Então primeiro eu vou determinar uma animação para que esses botões aparecerem, para eles não aparecerem simplesmente piscando na tela, né? Eu quero criar uma animação agora para quando eles forem aparecer. Então eu vou lá no meu Objects and Timeline e clico aqui no mais para eu criar um novo storyboard, que é a minha animação. Vocês já sabem disso. Vou chamar de, sei lá, aparece botões. E aí eu vou determinar o seguinte, que originalmente, na minha animação, esses botões, eles têm... Ó, selecionei todos, tá, gente? Ó, selecionei os botões. Tô no momento 0 aqui da minha animação. E vou dizer que eles têm, inicialmente, o tamanho 0, ó. 0. De largura e de altura. Eles continuam lá, só que eles não têm dimensão. É um negócio muito doido, né? Mas que dá para fazer. E aí eu quero que, em 1 segundo, eles voltem a ter a dimensão padrão deles. Ou seja, qual é a animação que eu acabei de criar? Essa aqui, ó. Certo? Poderia ser qualquer outra coisa, mas eu quero fazer isso só para vocês terem um exemplo aí. Vou agora então encerrar a gravação da minha animação. Já fiz o que eu tinha que fazer. Como é que eu faço isso? Só clicar aqui no xizinho ao lado do nome da animação. Fechei, não estou mais gravando, minha animação está encerrada. Lembre-se que, por padrão, sempre que você cria uma animação, ela é disparada ao iniciar do formulário. E para que isso não aconteça, você precisa acessar o seu código XML aqui embaixo. Ó. Encontrar o trigger, que faz isso. Está aqui, ó. Windows Trigger. Vou tirar, não quero nenhum trigger. Isso aqui, ó, essa linha, é que eu ia fazer essa animação que a gente acabou de criar acontecer automaticamente assim que o formulário abrisse. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou tirar aqui esse trigger. Ok? Deletei. Aproveitando que a gente está no XML, mostrar para vocês que esses eventos todos, ó, eles viraram código XML. Lembra? Tudo que a gente mexe no design usando o assistente, na verdade, nada mais é do que uma alteração no texto XML que está por trás do formulário. Então, eu tenho aqui ó, o storyboard nascer do sol, ele foi criado com a nossa animação inicial. Tem agora o storyboard aparece botões, olha lá, foi outra animação que a gente criou. E eu tenho os recursos. Dentro dos recursos eu tenho as mudanças que eu fiz de canvas, de elipse, etc, etc. E eu tenho o meu botão, da maneira que eu configurei ele. E eu tenho o template do meu botão, só que ele não fica aqui. Tá? O template, lembra que a gente mandou salvar em app.xml? Então ele está aqui, ó, app. Desculpa, a gente mandou salvar na aplicação, na application, foi o que a gente escolheu lá. Então isso significa que esse template vai ficar salvo aqui, ó, em app.xml. Então eu tenho aqui ó, os meus templates, ó, lá. Olha lá, property template. Certo? Eu estou aqui dentro do botão, ó, style. Eu estou criando um estilo, né? Quando a gente cria um template, está criando um estilo. Do tipo botão. Aí tem as características, blá, blá, blá. Eu tenho a edição do template em si, aqui. Onde a gente mexeu no border brush. Tudo aquilo que a gente mexeu no template vai ficar aqui, ó, em código XML, salvo em uma tag dentro do meu arquivo app.xml. Tá? Não percam isso de vista, saibam que tudo que vocês fazem, na verdade, é alterar o arquivo XML que está por trás da tela e, no caso aqui, o arquivo app.xml, que é onde ficam guardados esses recursos, como o template do botão. Tá? Bom, tirei o trigger lá, vamos voltar ao design. E agora a gente só precisa fazer com que essa animação do botão, que a gente acabou de criar, aconteça após o término da primeira animação, que é do nascer do sol. Agora vamos de novo lá então no código C#, onde a gente disparou o nascer do sol. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos criar um novo objeto aqui, do tipo storyboard, para a gente manipular essa nova animação que a gente acabou de criar, né? Storyboard. Aparece botões igual a new storyboard. Criei de forma global para poder acessar em mais de um método, né? E aí, aqui na classe construtora do formulário, eu vou instanciar isso, eu vou, na verdade, determinar que esse objeto ele faz referência àquela animação lá. Faço isso através do find resource, eu dei o mesmo nome,
aparece botões as storyboard, que é a classe que a gente usa para manipular animações. Então, eu já tenho aqui o objeto que eu vou usar para manipular aquela animação, só está faltando determinar o quê? Que quando essa primeira animação terminar, a outra deve começar. Quando o nascer do sol aqui terminar, essa acontece. Vocês também já sabem fazer isso dos outros vídeos. Como é que a gente faz isso? A gente faz assim, ó, nascer do sol, ponto completed, certo? Que é o evento disparado assim que a animação é terminada, mais igual, traço. Ele vai criar esse método aqui para a gente, que é onde a gente vai escrever o que tem que acontecer quando esse nascer do sol for completado. E o que eu quero que aconteça? Eu quero dar um begin no aparece botões. Olha lá, ponto begin. Fecha parênteses. Entenderam isso? Então aqui tem os dois objetos da classe storyboard, um para cada animação. Tá? Na classe construtora do formulário, eu já aproveitei para referenciar esses objetos, associar esses objetos à minha animação lá no XAML, né? E determinar que existe um evento completed, customizado, e dentro desse evento eu disse que quando ela terminar é para dar um begin, ou seja, iniciar essa outra animação chamada aparece botões. Vamos testar? Vamos rodar. Então agora, por padrão, o formulário vai aparecer. A primeira animação vai acontecer. Opa! Perceberam o que aconteceu aqui? Os botões, eles apareceram logo de cara, né? E depois, o que a gente mandou fazer, ele fez. Vamos de novo, só para vocês entenderem. Os botões estavam lá já. E depois ele fez o que a gente mandou fazer. Ou seja, a gente tem que configurar aqui para que os botões não apareçam inicialmente. Por que eles estão aparecendo inicialmente? Porque não tem nada dizendo para eles não fazerem isso. A gente criou uma animação onde ele, no estado 0, é nulo de área, certo? Tem tamanho 0. Só que fora da animação, ou seja, enquanto ela não acontece, os botões estão lá. Então o que a gente vai fazer? Só para resolver esse problema. Vou vir aqui, selecionei os botões, não estou editando animação nem nada, tá, gente? Estou editando formulário. Selecionei os botões e vou dar um visível igual a false aqui, igual a hidden, né? Olha lá, eles estão escondidos, certo? Esse é o padrão inicial dele. E aí lá na minha animação aparece botões. A primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, no 0 ainda, é torná-los visíveis novamente, certo? Vou selecionar aqui os 3 botões e torná-los visíveis antes de mais nada. Agora sim. Agora, nossa animação continua fazendo a mesma coisa, só que antes dela começar, antes mesmo dele adquirir qualquer área, eles já ficam visíveis novamente, o que originalmente eles não estavam, certo? Dessa vez, quando eu rodar, vai acontecer o que a gente imaginou. Viu? Eita! Sumiram os botões depois da animação. Por que isso aconteceu? Vamos entender. Eu não estou cortando essas falhas minhas do vídeo, estou deixando, porque pode ser que vocês passem pelas mesmas coisas aí e não saibam resolver, né? Então, eu estou deixando para vocês verem. E aí, eu peço desculpa, porque é o sono. Eu estou fazendo isso no meio da madrugada e já está começando a me afetar. Então, o que faltou a gente fazer aqui? Faltou a gente dizer que no final da animação, viram? Sumiu o botão? Por quê? Porque no 1 segundo aqui eles voltaram a ficar com hidden no visibility, tá vendo? Vou então manter visível. Agora sim, no final da animação, eles continuam lá. Vamos rodar para testar? A animação do sol vai começar, ela vai até o final e assim que ela terminar, os botões aparecem da maneira que a gente determinou. E ficam, o que é mais importante, tá? Olha lá, todos eles se comportando como nós dissemos, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desse recurso novo que vocês aprenderam. Eu acho que ele vai ser bastante útil aí, vocês aprendendo a usar as variações dele, tá? Aprendam a usar em outros controles e deixem com isso o design da sua aplicação mais moderno, né? O objetivo do WPF é justamente esse, possibilitar que você faça design moderno em aplicativos Windows Desktop.
E esse é um dos recursos que possibilita isso, que ajuda nisso, tá bom? Esse era o objetivo dessa aula. Desculpe aí pelo tamanho que ela ficou, mas eu achei importante deixar as pequenas falhas que ocorreram no meio do caminho para que vocês vejam também como contorná-las, né? E até o próximo vídeo. Obrigado aí pela atenção de vocês.